Olá, meus irmãos da Igreja Presbiteriana de Valinhos, que é o pastor Ricardo falando, e gostaria de conversar um pouco com você sobre esses últimos acontecimentos. Estamos passando essa crise por causa de um novo vírus do tipo coronavírus, o Covid-19, que tem causado um pânico mundial. E não é muito à toa, não. As coisas realmente estão muito graves, alguns países passam por situações extremamente delicadas, como na Itália nós temos visto, milhares de pessoas já perderam suas vidas por complicações causadas por esse vírus. Aqui no Brasil ainda não chegou com tanta força, mas o intuito é trabalharmos para que realmente isso não venha a acontecer de um modo tão duro como tem ocorrido em alguns países. Mas o que estamos fazendo então diante disso? A suspensão das nossas atividades, sejam elas nos grupos pequenos, cultos, escola dominical ou outros encontros que ocorreriam em nossa igreja, é no intuito de impedir que um irmão possa vir a contaminar o outro. Como o vírus já começa a contaminar antes mesmo de que ele apresente algum tipo de sintoma em nós, seria muito perigoso simplesmente pedirmos aos irmãos que aparentemente estejam doentes que não comparecessem aqui na igreja. Então entendemos que para o melhor resguardo dos irmãos e para colaborar com o plano para impedir que o vírus se espalhe tão rapidamente, entendemos ser melhor suspender todas as atividades. Porque a melhor forma para que esse vírus ele tenha um contágio menor num maior período de tempo, por assim dizer, é que cada um fique em casa, é que de fato estejamos afastados uns dos outros. O intuito disso é para que não tenhamos muitos casos de uma única vez, o que poderá trazer muitos problemas para o sistema de saúde e para você que porventura viesse a procurar o sistema de saúde por causa do Covid ou qualquer outra doença também, iria ter muitas complicações e dificuldades no atendimento. Então, a ideia não é que necessariamente venhamos a impedir que as pessoas sejam contaminadas, mas aumentar esse espaço de contaminação, para que menos pessoas estejam infectadas ao mesmo tempo, e isso seja prolongado e as pessoas possam ir se contaminando, curando ao longo do tempo, e essa curva de contaminação não seja uma exponencial muito grande, mas se mantenha ali baixinha e seja mais fácil para que os órgãos públicos, para que os hospitais, sejam eles particulares ou públicos, possam dar conta do recado. Nós não sabemos muito bem por quanto tempo iremos permanecer assim, projeta-se em torno de 2 a 3 semanas pelo menos, mas nesse período nós temos que manter a calma e pensar em maneiras de não dispersarmos em nossa vida espiritual. Não é porque não nos reunimos aqui como igreja que nós não tenhamos as nossas obrigações espirituais diante do Senhor. Podemos estar suspendendo as nossas reuniões públicas, mas as particulares devem permanecer. Como você já viu, hoje eu enviei um estudo para ser feito em família e farei a cada dia, colocarei um estudo novo. No caso, estamos trabalhando as bem-aventuranças e o intuito é que você possa vir trabalhar esses estudos com sua família, em encontros diários ou dia sim, dia não, como os irmãos preferirem fazer. Além disso, produziremos vídeos também com estudos bíblicos e estamos estudando uma forma de podermos fazer um culto e colocarmos esse culto na internet ao vivo, no meu canal, para que os irmãos possam acompanhar de casa, orar, cantar, lermos a palavra e também ouvirmos a pregação da palavra do Senhor juntos. Estamos indo atrás dos equipamentos necessários para que isso tudo seja feito da melhor forma possível e da forma também mais proveitosa aos irmãos. Então, enquanto nós não sabemos por quanto tempo, tentaremos fazer o melhor para que todos os irmãos estejam sendo alimentados. Tá certo? E nós temos como igreja aqui o conselho, nós temos conversado diariamente, nós temos acompanhado todo o desenrolar dessa crise, temos orado como conselho também e decidimos na produção dessas devocionais, também estudos bíblicos que serão também gravados
e outros vídeos que venham apoiar e ajudar os irmãos a terem o seu tempo com Deus nesse período. O que você pode fazer? Você deve orar conosco, você deve buscar a presença de Deus, colocar essa situação diante do Senhor, orientação do Senhor também, cuidar-se, evitar sair, evitar ficar em locais com muitas pessoas, procurar sempre algum tipo de proteção como máscara, se você conseguir alguma, que parece que está em falta no mercado, mas também tomando cuidado para que não toquem superfícies que várias pessoas tocam e depois tocar o rosto. Sempre andar com um pouco de álcool, 70% no bolso, para poder fazer a sua higiene nas mãos. Tocou em algo de fora da sua casa, limpe as suas mãos. Além disso, você deve também continuar e permanecer contribuindo com a sua igreja, com a nossa igreja. Bem sabemos que contas, como conta de luz, os salários que são pagos e são honrados pela nossa igreja, conta de água e outras compras que são necessárias para a igreja e compromissos que já foram assumidos pela nossa igreja precisam ser honrados. Então, na medida do possível, continue contribuindo, continue dedicando-se a apoiar a sua igreja financeiramente também, porque muitas vezes o distanciamento nos dá a impressão de que a igreja parou, que portanto as contas pararam e as necessidades também. Não, isso não é bem verdade. Então, na medida do possível, envie suas contribuições, pergunte-nos como também, quem sabe, fazê-las aí por meio de envios de docs, TEDs, ou transferências bancárias, ou depósito em conta, o que for possível para os irmãos. E no mais também, os irmãos, em qualquer necessidade, podem ligar para mim, seu pastor, podem ligar para os membros do conselho, para os nossos diáconos, que naquilo que for necessário nós iremos buscar atender os irmãos, orar com os irmãos, conversar com os irmãos. Aqueles que porventura estão doentes, estão com alguma dificuldade, eu sei que é muito difícil, mas a recomendação oficial é que os demais membros da família se retirem da casa. É um isolamento completo, tá? Não é brincadeira, as pessoas realmente precisam ficar afastadas, porque a contaminação num vírus como o Covid-19 é muito, muito forte, tá ok? Um simples distanciamento, ficar simplesmente em outro cômodo, não é muitas vezes tão eficaz quanto nós pensamos, tá bom? Qualquer dúvida, é só ligar para o seu pastor, é só conversar conosco, estamos à disposição.